Mateus 11, 28 até o versículo 30. Eu hoje não vou estar lendo na nossa versão que costumeiramente usamos na linguagem de hoje, mas eu vou fazer uma leitura na versão clássica, na NAA, que diz o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, como eu disse aos irmãos, esta semana eu estava conversando com o irmão e de repente ele falou uma palavrinha que foi a palavra jugo. E naquele momento brotou no meu coração então uma palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, sobre o convite que Jesus fez para aquelas pessoas e ainda faz hoje para nós, sobre tomarmos o jugo de Jesus. Dos 4 evangelistas no Novo Testamento, Mateus é o único evangelista que faz menção a este convite de Jesus para as pessoas que estavam cansadas, que estavam sobrecarregadas, oprimidas, que estavam à procura de um mestre para seguir. E esse convite do evangelista Mateus, descrito nas palavras de Mateus, ele mostra a empatia, o sentimento de Jesus em relação às pessoas que estavam sofrendo naquele dia. E por que as pessoas estavam sofrendo? Elas estavam cansadas de viver sob vários tipos de julgos. As pessoas, elas queriam se aproximar de Deus, elas queriam conhecer a Deus. Então elas buscavam na religião judaica uma forma de conhecer a Deus. E na verdade, o que acontecia é que muitas vezes estas pessoas eram exploradas na sua boa fé e muitas vezes elas se submetiam a determinadas regras que eram humanamente impossíveis de serem cumpridas. Então essas pessoas se encontravam sobrecarregadas, e por isso que Jesus disse assim: olha, vinde a mim, na versão clássica, os que estão cansados e aqueles que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós encontramos na Bíblia vários tipos de jugos a que as pessoas naquela época se submetiam. E eu quero falar sobre 4 jugos que naquela época já estavam sendo colocados sobre as pessoas e ainda hoje nada mudou. O primeiro jugo é o jugo da religiosidade. Aquelas pessoas, elas estavam vivendo debaixo de um jugo religioso. E tanto que quando os primeiros gentios conheceram o Evangelho de Cristo e aceitaram a Cristo, eles tiveram muitas dificuldades em se adaptar a este jugo religioso que era imposto pelos primeiros cristãos judeus. Porque eles estavam acostumados à tradição, à lei mosaica, que exigia que todo homem do sexo masculino passasse pelo processo da circuncisão. Haviam também outros ritos, outros costumes que foram impostos pela lei mosaica. E aqueles cristãos, embora eles tivessem conhecido o Evangelho de Cristo e aceitado o amor de Cristo, mas eles ainda estavam vivendo debaixo desse jugo. E quando o Evangelho começou a se estender e alcançou o povo gentil, nós vamos ver que houve muitas controvérsias entre cristãos judeus que estavam vivendo debaixo de um jugo religioso e os cristãos gentios que não se adaptaram àquele jugo que estava sendo imposto pelos irmãos judeus. Tanto é que pela primeira vez na história da igreja remanescente, houve uma assembleia
conhecida como concílio, né? A igreja de Jerusalém se reuniu na cidade de Antioquia com outros irmãos para tratar desta questão, porque os gentios não estavam conseguindo se adaptar ou se colocar debaixo desse jugo religioso. Então Pedro, que era tido como pai da igreja, ele foi orar ao Senhor e buscar uma direção de Deus. Isso é importante, porque quando a gente ora e busca em Deus um direcionamento, Deus sempre mostra aquilo que nós devemos fazer. Então Pedro, ele foi orar ao Senhor, e depois, reunido com o colégio apostólico e também com os presbíteros, que eram os anciãos da igreja, ele disse o seguinte: por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? Ou seja, o próprio Pedro reconheceu que aquilo que eles estavam exigindo das pessoas era algo humanamente impossível. E aí ele fala assim: essa carga, nem nós, nem os nossos antepassados podemos carregar. Pelo contrário, foi por meio da graça do Senhor Jesus que nós, judeus, cremos e somos salvos do mesmo modo que os não judeus. Então Pedro, aqui ele mostra para aqueles irmãos que o jugo religioso, ele é um problema, porque muitas vezes ele torna as pessoas cansadas. Muitas vezes oprime as pessoas, como estava acontecendo naqueles dias, porque os irmãos judeus estavam exigindo dos irmãos gentios uma coisa que nem eles mesmos e os seus pais eram capazes de cumprir. Então Pedro deixa bem claro para os irmãos aqui: nós somos salvos por meio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi pela imposição da lei ou de nenhuma tradição, que nem mesmo aqueles que estabeleceram a tradição foram capazes de cumprir. Segundo, é o jugo da idolatria. A adoração a falsos deuses sempre foi um problema na história de Israel. E não era diferente nos dias de Jesus. Embora o povo naquela época não estivessem cultuando outros deuses da forma como faziam os seus antepassados, como está escrito lá no Salmo 106, versículo 28 e 29, que mostra que o povo adorava deuses construídos por mãos humanas, deuses que não tinham vida, imagens de escultura, e isso provocava a ira de Deus. E isso me fez pensar então sobre os dias atuais. Os deuses que muitas vezes são criados e são adorados pelas pessoas, até mesmo por aqueles que se dizem povo de Deus. Porque aqui esta palavra do salmista no Salmo 106 era para o povo de Deus, o povo que conhecia o Senhor, mas que estavam adorando deuses criados por mãos humanas. E hoje também não é diferente. Nós temos pessoas que dizem que estão servindo a Deus, mas estão criando deuses para adorar, como o povo de Israel, que no período em que Moisés subiu ao monte para orar ao Senhor, interceder pelo povo, o povo decidiu construir um bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro de ouro. E eles diziam assim: povo de Israel, este é o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Hoje nós vemos a mesma coisa acontecendo, a criação de amuletos, de objetos que são introduzidos no culto ao Senhor, com o propósito de querer trazer, ou melhor, de tentar materializar aquilo que Deus é. Então muitas vezes as pessoas acabam adorando mais o objeto, adorando aquilo que foi criado, adorando arca, adorando objetos, patuás, adorando coisas que não tem nada a ver com a adoração genuína ao Senhor. Então o jugo da idolatria, ele tira o foco de Deus e coloca o foco nas coisas, coloca o foco no coração do homem. O terceiro jugo é o jugo dos inimigos, porque naquela época em que Jesus está falando ao povo, o povo judeu estava vivendo sob o domínio romano, sob o domínio do Estado romano. E a Bíblia fala que o jugo do inimigo, ele é pesado, ele é desconfortável,
ele escraviza, lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 47 e 48, diz assim a palavra: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade no coração. Ou seja, o povo deixou de servir a Deus. E aí diz: não obstante a abundância de tudo, embora Deus tenha dado tudo para o povo, mas mesmo assim, o povo deixou de servir ao Senhor. E aí diz a palavra aqui: assim com fome, sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos. O povo preferiu sair de debaixo da proteção de Deus para viver sob o jugo do inimigo. E a palavra do Senhor diz que o jugo do inimigo, ele traz fome, ele traz sede, traz nudez, traz falta de tudo, traz vergonha para aqueles que se submetem ao jugo do inimigo. Quais são os inimigos da atualidade? Eu gostaria de falar de 3 inimigos comuns que a igreja do Senhor enfrenta em nossos dias e que muitas vezes tem subjugado aqueles que se dizem povo de Deus. O primeiro inimigo é a globalização da fé. O que é a globalização da fé? É a introdução de modismos, de heresias, é um evangelho globalizado que tenta pegar um pouquinho dali, um pouquinho de acolá e introduzir isso à ordem de culto, à vida cristã, como se fosse a palavra de Deus. Então a globalização da fé é um perigo que a igreja enfrenta em nossos dias. O segundo inimigo é o lucro. Como assim? Lucro em primeiro lugar. Ou seja, os rendimentos muitas vezes se tornam mais importantes do que as pessoas. Então muitos cristãos, eles estão adorando, embora não percebam isso, mas eles estão adorando muitas vezes o dinheiro, estão adorando o Mamon, o Deus da riqueza, mais do que o próprio Deus, e colocando essas coisas como prioridade. E terceiro é o neoliberalismo religioso. Não dá para a gente comentar com mais detalhes sobre cada um desses inimigos, mas o neoliberalismo é o evangelho inclusivo. É aquele evangelho onde você sente a ausência de uma crítica bíblica construtiva. Ou seja, é um evangelho onde as pessoas aceitam tudo, sem submeter ao crivo da palavra de Deus. Ou seja, as pessoas perderam o senso do que é a palavra de Deus, e por causa disso vão aceitando tudo. E vão abraçando tudo. O neoliberalismo é um problema sério também para a igreja do Senhor. Esses são os inimigos que têm subjugado a igreja. Mas o convite de Jesus era: olha, saia de debaixo desses jugos e venha para o meu lado, porque o meu jugo, ele é suave, o meu fardo é leve. O quarto jugo que as pessoas estavam submetidas naquela época e ainda hoje é o jugo do pecado. A Bíblia diz que o pecado, ele cega espiritualmente as pessoas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. A palavra de Deus mostra que o pecado, ele acaba incapacitando as pessoas, distanciando as pessoas de Deus, causa separação de Deus. E Paulo fala assim que as pessoas não conseguem crer na mensagem do Evangelho, porque o entendimento delas foi cegado pelo Deus desse século. O jugo do pecado, irmãos, é um problema sério para todas as pessoas. Porque o jugo do pecado, ele não escolhe um ou outro, ele atinge todas as pessoas. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo fala assim que o pecado, ele entrou no mundo por meio de um homem. E por causa disso, ele trouxe o que? A morte, a separação de Deus. E mais do que isso, Paulo fala assim que como resultado, o pecado se espalhou por toda a humanidade, pelo que todos pecaram. Todo homem e mulher vive debaixo do jugo do pecado. Mas Jesus nos convida para abandonar este jugo e aceitar o jugo de Jesus. O jugo do pecado domina as pessoas. Romanos capítulo 7, versículo 15 até o 17. Paulo, ele está falando sobre a batalha que ele travava consigo mesmo por causa do pecado. E ele fala assim: eu não faço o que eu gostaria de fazer,
E no final do versículo 17, Paulo fala assim: o pecado que vive em mim é que faz as coisas. Por quê? Porque o jugo do pecado, ele domina as pessoas. E ele acaba roubando, tirando as pessoas da presença de Deus. E mais ainda, o jugo do pecado, ele tira a visão e o ânimo das pessoas. O salmista Davi, ele enfrentou este peso, e por causa disso veio sobre ele um desânimo tão grande, irmãos. Salmo 40, versículo 12. O salmista sentiu um peso tão grande por causa dos seus pecados, que ele fala assim: eu fui apanhado pelos meus próprios pecados, e quase não posso enxergar. Ou seja, o pecado veio de uma maneira tão, assim, ferrenha contra Davi, que ele diz aqui: olha, eu estou preso pelos meus pecados, já não posso enxergar. Noutra versão diz assim: eu não consigo olhar para cima, porque o pecado estava pesando sobre ele, e ele não conseguia mais olhar para Deus. Então o pecado, ele tira a visão, ele tira o ânimo das pessoas. Quantas pessoas que às vezes estão espiritualmente desanimadas, e não sabe por que estão desanimadas, é por causa do poder do pecado operando na vida da pessoa, e colocando sobre ela um peso muito grande. Ela perde a força, ela perde a alegria, ela perde o ânimo, já não tem mais prazer nas coisas de Deus. Mas hoje Jesus está convidando cada um de nós: troquem esses jugos, troque o jugo da religiosidade, deixe o jugo da idolatria, deixe o jugo do inimigo, deixe o jugo do pecado de lado e venha para o lado de Jesus, porque o jugo dele é leve. Olha o que Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. O convite de Jesus é para que as pessoas aceitem o seu jugo. Qual o significado desta palavra jugo? Provavelmente muitos de vocês já sabem, outros, se não sabem, vão ficar sabendo agora. O jugo é aquela canga colocada sobre os bois. Quando você quer fazer dois bois andar juntos na mesma direção, sem se separar um do outro, então se coloca a canga sobre o boi, e aí o bichinho ele vai andar na direção que você quiser. Os dois têm que andar junto, porque se um for para a direita e o outro para a esquerda, o que vai acontecer? Eles vão acabar caindo, vão se chocar, não tem como. O jugo também, existe uma outra definição de jugo na história, que era aquele instrumento de tortura que era colocado nas pessoas que eram decapitadas. Sabe aquela madeira que tinha dois furinhos, que colocava a mão do camarada e no meio tinha um furo maior que colocava a cabeça dele ali, e aí a guilhotina descia. Então o jugo prendia a pessoa ali de uma maneira que ela ficava imóvel, ela não tinha como se locomover, porque ela estava presa pelo jugo. Na época em que Jesus usa esta expressão, o discípulo, ele assumia o jugo de seu mestre. Ou seja, quando alguém era escolhido para ser discípulo, porque os judeus, eles escolhiam os seus discípulos. Não era o discípulo que escolhia o mestre. Era o judeu que ia lá e falava: olha, eu quero esse, eu quero aquele para ser o meu discípulo. E a pessoa que aceitava o convite, ela tinha que obedecer tudo que o seu mestre dizia, porque ela passava a estar sob o jugo, sob o domínio de seu mestre. Havia naquela época em que Jesus disse esta palavra, duas escolas rabínicas que costumavam treinar discípulos, formar discípulos. Uma delas era uma escola liberal chamada Hillel, que era mais liberal, tinha uma interpretação mais contemporânea da lei. E havia outra escola que era Shammai, que era a escola mais conservadora, que tinham os alunos e mestres da escola Shammai, eles tinham uma visão mais estreita, mais dura, mais rígida em relação à lei. Então os alunos, as crianças, eram levadas para essas escolas, e quando chegava numa determinada idade, alguns deles eram convidados para aceitar o jugo de um rabino. Por exemplo, Paulo, ele foi treinado aos pés de Gamaliel. Ele era discípulo de Gamaliel. Então o aluno aceitava
a se submeter ao jugo do seu mestre, e ele passava a obedecer todas as determinações de seu mestre. Só que com Jesus foi diferente. Jesus não foi reconhecido nem pela Hillel e nem pela Shammai. Jesus não foi reconhecido nem pelos judeus liberais e nem pelos judeus conservadores. Ele foi reconhecido como mestre do povo. Foi o povo que reconheceu Jesus como mestre. E mais interessante é que o convite de Jesus, diferente dos fariseus, porque os fariseus, eles selecionavam. Então eles escolhiam os alunos mais brilhantes. Eles escolhiam os alunos que se destacavam. Jesus é diferente. O mestre do povo, ele convida todo mundo. Não importa se você é brilhante ou não, não importa se você é mais inteligente ou não, se você sabe mais ou não, todos que quiserem podem vir e aceitar o jugo do mestre Jesus. É um convite para todos. E aí Jesus, ele fala mais ainda, ele aconselha o povo. Jesus fala, olha, vocês que quiserem, venham para o meu lado, porque aqui não tem Hillel, aqui não tem Shammai, aqui não tem liberal, aqui não tem conservador, aqui tem graça. Então quem quiser venham e me sigam. E Jesus vai mais adiante, porque ele fala para o povo assim, olha, fica longe dessa gente. Fica longe dos liberais e fica longe dos tradicionais, porque eles costumam colocar sobre as pessoas julgos que nem eles conseguem cumprir. Mateus capítulo 23, versículo 3. Jesus falou assim, vocês não devem, ou melhor, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem, porém não imitem as suas ações. Não faça o que eles fazem, pois eles não fazem o que ensinam. Ou seja, eles ensinavam o povo a fazer uma coisa que nem eles mesmos eram capazes de fazer. Aí Jesus falou assim, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. A palavra hipócrita quer dizer atores, né? Vem de Hipócrates, arte, né? Então, olha, vocês são verdadeiros artistas, disse Jesus, porque vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram e nem deixam que entre os que estão querendo entrar. Então vejam bem, as pessoas, alguns estavam sendo levados pela corrente liberal da escola de Hillel, outros estavam sendo levados pela corrente tradicional de Shammai, mas as pessoas não estavam encontrando a Deus. As pessoas encontravam rituais, as pessoas encontravam tradição, as pessoas encontravam a guarda do sábado, isso e aquilo outro, mas não conseguiam encontrar a Deus. E aí Jesus falou assim, sabe por que vocês não estão encontrando a Deus? Porque esses que estão ensinando vocês, eles estão fechando a porta do reino do céu, para eles e para vocês, porque nem eles entram e nem deixam vocês entrar. Então, enquanto as escolas rabínicas escolhiam os melhores, Jesus, ele diz assim, qualquer um que me amar, pode tomar o meu jugo e ser o meu discípulo. João capítulo 14, 21. Ele falou assim, a pessoa que aceita e obedece o meu mandamento, que prova que me ama, essa pessoa, ela será amada pelo meu Pai. Um certo escritor escocês, cristão protestante, por nome de William Barclay, ele disse o seguinte, que Jesus falava com homens que buscavam desesperadamente encontrar a Deus. Pessoas que se empenhavam com todas as suas forças para serem bons e achavam a tarefa um tanto impossível e por isso caíam no desespero e no cansaço. O seu convite aos homens vai dirigido àqueles que estão cansados da busca pela verdade, porque as pessoas estavam cansadas de buscar na religiosidade, elas estavam cansadas de buscar na idolatria, ou seja, na adoração de objetos. As pessoas estavam cansadas de se submeter a inimigos de Deus. Elas estavam cansadas do jugo do pecado. Então Jesus convida essas pessoas que estão buscando pela verdade para vir e segui-lo. O chamado de Jesus é para todos. É para todos aqueles que querem. As pessoas estavam cansadas, irmãos, de serem humilhadas, de serem roubadas. Talvez você que está aqui ou você que está nos assistindo, em algum momento da sua vida você já se sentiu assim também, roubado, humilhado pela religião, pela tradição, pelos rituais, frustrados.
envergonhados, as pessoas se sentiam perseguidas, as pessoas estavam sobrecarregadas, as preocupações eram muitas, preocupações quanto ao dia de hoje, preocupação quanto ao dia de amanhã, a preocupação por causa da religiosidade que era imposta pelos mestres fariseus, porque eles chegavam para as pessoas e diziam: olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aí o sujeito pensava consigo mesmo: isso eu não consigo fazer. Então as pessoas estavam sobrecarregadas. É interessante, irmãos, que os rabinos, eles conheciam a lei, eles conheciam o Evangelho, a palavra do Senhor, eles conheciam todos os mandamentos, os decretos, mas o que chama atenção é que aqueles rabinos, eles tinham uma prática de ensinar a lei sem nenhuma contextualização. Como assim? Eles eram condicionados a dizer para a pessoa pode e não pode. Então muitas vezes as pessoas procuravam, por exemplo, pode curar uma pessoa no sábado? Não pode. E por que não pode? Porque não pode. Era assim que eles agiam. Então as pessoas estavam cansadas e sobrecarregadas porque elas nem entendiam por que não. Às vezes as pessoas procuravam os rabinos: olha, e sobre tal coisa? Não pode. Mas e se? Não pode. E por que não pode? Aí de vez em quando aparecia algum rabino brilhante com alguma interpretação nova da lei. E aí eles se reuniam num colegiado de rabinos, e ali eles discutiam a lei e falavam: vamos mudar a lei. Só que o sujeito que estava seguindo a lei antiga, ele não sabia. Aí num determinado dia ele encontra com o rabino fala: está errado. Mas por que está errado? Porque mudou. E por que mudou? Porque mudou. Então era assim que eles agiam com as pessoas, e as pessoas estavam cansadas daquilo. E aí Jesus aparece e fala assim: olha, deixa de lado isso. Para de ficar seguindo os rabinos que não sabem interpretar a lei. Porque Jesus é diferente. O jugo de Jesus, ele representa a nova aliança. No jugo de Jesus as pessoas aprendem o porquê sim e o porquê não. Ou seja, Jesus, ele nunca determina uma coisa sem primeiro ensinar a pessoa aquilo que deve ser feito. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, 43 e 44, veja como que Jesus aplicava a lei, se era melhor ou não era melhor. Ele fala assim: olha, vocês ouviram o que foi dito. O que foi dito? A lei diz assim: ame os seus inimigos e odeie os seus inimigos. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Isso é o que a lei diz. Aí Jesus fala assim: mas eu lhes digo. Então Jesus, ele traz uma nova revelação. Ele traz uma nova interpretação da lei. Jesus, ele não apenas fala não pode, mas ele explica por que não pode. Então ele fala assim: mas eu lhes digo, e todas as vezes que Jesus se referia à lei, ele agia desta maneira: a lei diz, mas eu digo. Ou seja, uma nova revelação. O jugo de Jesus não sobrecarrega as pessoas. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: se você está se sentindo sobrecarregado, alguma coisa está errado na sua vida. Se você está se sentindo cansado da fé que você diz professar, alguma coisa está errado. Porque o jugo de Jesus, ele não traz peso, ele traz responsabilidade. Eu estava meditando nessa palavra, e aí eu comecei a escrever algumas coisas que me veio ao coração. Então, primeiro, o jugo de Jesus não traz peso, ele traz responsabilidade. Segundo, o jugo de Jesus não traz escravidão, traz liberdade. O jugo de Jesus não traz condenação, ele traz salvação. O jugo de Jesus não se prende ao passado, mas no presente e no futuro. O jugo de Jesus não substitui a lei, mas expande o seu conhecimento. O jugo de Jesus não impõe regras religiosas, mas exige uma adoração sincera e verdadeira. Este é o jugo que Jesus está convidando as pessoas para tomar sobre si. Terceiro, o jugo de Jesus representa o fim de uma velha vida e o início de uma nova vida. Se você veio para Jesus e continua vivendo do passado, também está errado.
Porque em 2 Coríntios capítulo 5, 17 fala assim, que a pessoa que está em Cristo, ela é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Esquece o passado e foque no presente. Paulo diz, tudo se fez novo. Então o jugo de Jesus, ele não representa passado, ele é o presente, ele é o futuro, é uma nova vida. O jugo de Jesus, ele não tira a dor. Tem muita gente achando, eu vou servir a Jesus e vai acabar a dor. Deixa eu te falar uma coisa, o jugo de Jesus não tira a dor, mas alivia o sofrimento. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e versículo 9. Paulo fala assim, 3 vezes eu orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Ei, talvez você já tenha orado ao Senhor alguma vez e falou assim, Senhor, basta, tira o sofrimento, tira a dor. E sabe o que aconteceu? Nada. O sofrimento continua aí, não continua? Senhor, tira essa dor que eu estou sentindo aqui no pé. E o Senhor não tirou a dor. Sabe por quê? O jugo não veio tirar a dor, ele veio aliviar o sofrimento. E aí Paulo orou e falou, Senhor, tira de mim. E por 3 vezes ele orou. Gente, olha quem orou aqui, não foi eu, não foi você não, foi Paulo. Quem era Paulo? Homem de oração. Quem era Paulo? O apóstolo dos gentios. Quem era Paulo? O cara que era conhecido no céu, na terra e até no inferno. Porque até os demônios sabiam quem era Paulo. E temiam o nome de Paulo. Mas agora Paulo ora e fala, Senhor, tira. E o Senhor diz, não, Paulo. Olha o que ele diz, a minha graça é tudo que você precisa. Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Quando você acha que você está mancando, o Senhor não dá. Aí é onde que o Senhor fala, é agora que a minha graça vai se manifestar na sua vida. E o meu poder vai te aperfeiçoar. O jugo de Jesus alivia. Oh, aleluia. Aí Paulo fala assim, é por isso que eu me sinto feliz em me gabar das minhas fraquezas. Para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. O jugo que Jesus oferece, ele nos capacita para viver qualquer situação. Quem está sob o jugo de Jesus, ele vive bem nas situações favoráveis e vive bem nas situações desfavoráveis. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Paulo fala assim, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Sabe por quê? Porque quando o jugo de Jesus está sobre você, você já não anda mais na direção que você quer, você não vai para o lado que você quer, você não para quando quer, porque Jesus te domina e é Ele que dirige a tua vida. O jugo de Jesus, ele muda a nossa condição de escravos para filhos. Olha que coisa linda. Jesus está te convidando hoje para deixar de ser escravo, para se tornar filho. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Paulo fala assim, vocês não são mais escravos, ou seja, vocês não estão mais sob o jugo da religiosidade, vocês não estão sob o jugo da idolatria. O inimigo não tem mais poder sobre vocês, o pecado não tem mais domínio sobre vocês, porque agora vocês estão sob o jugo de Cristo, e ele fala assim, vocês não são escravos, comigo vocês são filhos, vocês são amigos. Em 7º lugar, o jugo de Cristo, ele não permite aliança com aquilo que é errado. Lembre-se disso. A palavra do Senhor fala assim, não se coloquem em jogo desigual com os incrédulos. Não tem como alguém que está sob o jugo de Cristo caminhar ao lado de alguém que está sob o jugo do pecado, que está sob o jugo do inimigo. Vejam que a palavra do Senhor diz, como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Quem está com Cristo não vive no errado, não aceita o errado, não caminha com o errado, mas ele caminha com Cristo. Paulo fala assim, como é que a luz e a escuridão podem viver juntos? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? Não tem como, eu vou pegar um pouquinho do jugo de Jesus e um pouquinho do outro, não, ou é de Jesus ou não é. Paulo fala assim, como pode Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão
e um descrente tem em comum? Nada, minha gente. Nós somos diferentes, porque sobre nós está o jugo de Jesus. E por último, para terminar, quase dentro do tempo, não tão dentro do tempo, em último lugar, o jugo de Jesus nos permite descansar em segurança. Sabe por quê? Porque ele substitui o peso que estava sobre nós e agora coloca sobre nós um jugo suave. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 e 25, olha o que nosso irmão Pedro diz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. E por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Aí o versículo 25 diz assim: vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. E quando eu estava lendo esta palavra, me veio ao coração o Salmo 23, porque no Salmo 23 o salmista fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminho certo, como Ele prometeu. Aí vejam bem: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Sabe por quê? Porque o Senhor está comigo, o Senhor me protege e me dirige. Será que você pode dar um glória a Deus aí agora? Louvado seja o nome do Senhor, aplauda a Jesus. Ele é o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Então aceite o jugo de Jesus sobre você e viva em caminhos suaves, em águas tranquilas, caminhos verdejantes. Aleluia.